E agora boa noite especial também ao José Carlos Brunoro, nosso convidado da noite desta quinta-feira. Tudo bem, Brunoro? Um prazer recebê-lo aqui na 98. Prazer é meu, sempre bem, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre bem, né? Muito bem. Ô, Brunoro, eu já vou começar até pra gente, porque como o programa é só de 1 hora, pra gente ganhar tempo, eu queria perguntar como o consultor de planejamento e estratégia do Cruzeiro encontrou o clube, naquilo que é direcionado a você, naquilo que você vai lidar no dia a dia. Como é que você encontrou o clube? Como é que... o que você pode passar para o torcedor, principalmente da maneira que encontrou e o tempo que você vai precisar para colocar a casa em ordem? Bom, vamos lá. Acho que todo mundo já sabe o que nós herdamos, né? Não precisa nem falar, uma situação, vou dizer assim, grotesca e impensável do que fizeram com o Cruzeiro, né? Isso todo mundo já sabe, repetir o que todo mundo sabe. Houve realmente uma situação... Eu nunca vi isso no futebol, mas tudo bem. Como é que eu encontrei hoje? Um grupo de trabalho muito motivado, né? A gente tem várias frentes para trabalhar, para solucionar os problemas do Cruzeiro. Um presidente jovem, que eu chamo ele de maluco, porque com essa idade enfrentar uma situação dessa não é fácil. Um diretor de futebol jovem também, que é o David, com muito gás para trabalhar, então isso facilita muito. E o Cruzeiro hoje está dividido em comissões de trabalho para formar o clube empresa, para sanear as dívidas fiscais e busca de investidores, com pessoas qualificadas de mercado, né? Muitos colaboradores e mesclado com os profissionais, para buscar as soluções. Então, isso é muito motivante, porque são pessoas de alto nível trabalhando. E a minha função é planejamento e estratégia dentro do futebol e ajudar nessas áreas também pelas experiências que eu passei em diversos clubes, empresas, coisas do tipo, para que a gente acelere esse trabalho. O tal do microfone, né? Sempre. É a frase mais dita hoje no mundo. Abre o microfone. Não, mas o meu está aberto. Agora está aberto aqui. Léo Gomide, boa noite. Mas ninguém me ouviu o que eu falei? O meu é que estava fechado. O seu saiu tudo beleza, Brunoro. Pergunta para José Carlos Brunoro. Léo Gomide. Boa noite a todos, Everton. Agradecer ao Brunoro pela presença. Brunoro, no papel de consultor, são 2 perguntas em uma, por favor. No papel de consultor, até onde o seu trabalho não entra na esfera do David e até onde a esfera do David não entra na do Brunoro, né? Porque o planejamento estratégico, especialmente pela situação do Cruzeiro, envolve finança, né? Quando se pensa em contratação, consequentemente se pensa na finança. Ou se você é um auxiliar do David e o David ao mesmo tempo é um auxiliar do Brunoro nessa questão, ou se são 2 searas muito diferentes. Eu queria perguntar para você também, você falou muito da reunião presencial que foi a chave para o Filipão aceitar o convite, fora um contrato também mais longo de 3 anos. Queria saber qual foi a chave, qual foi o argumento para o Cruzeiro te convencer a vir para o clube, já que você sabia que a situação é tão difícil. Bom, vamos lá. É difícil resumir muito essas 2 perguntas, mas vamos lá. Vamos tentar, porque eu sei que o tempo é escasso, né? Vamos lá. A minha função com a do David é dar suporte às atitudes do David, né? A gente está do lado dele com a minha experiência para poder auxiliar que as coisas se desenrolem o mais rápido possível. Então, na realidade, eu estou trabalhando junto com ele para que as coisas aconteçam e facilite a vida dele, como da comissão técnica. E também toda a estruturação da Toca para que os departamentos se falem mais rápido possível e essa situação do futebol falar com toda a diretoria do clube, porque eu sempre falo o seguinte: a gente não ganha campeonato só dentro de campo e não ganha campeonato só fora de campo. Então, tudo precisa estar linkado. Então, eu estou fazendo esse tipo de trabalho, que é bastante interessante, legal, trabalhoso, mas é legal. Mas eu estou junto com o David o tempo todo, junto com a comissão técnica o tempo todo, para poder dar condições de trabalho a eles. E com relação ao Filipão,
eu explico sempre algumas coisas assim. Hoje em dia, a internet virou muleta também, né? Tudo se resolve pela internet e, na realidade, a internet tem um papel facilitador, mas os fechamentos, eu acho que nada supre ainda o olho no olho, né? Principalmente no esporte. Então, assim, a primeira situação do Filipão foi uma negativa, né? Nós fizemos uma reunião do jeito que nós estamos fazendo aqui, por Zoom, explicamos as coisas, tal, o Sérgio, o David e eu, junto com o Machado, que é o empresário dele, e o Filipão. Depois de meia hora, o Filipão falou não, né? Não vou aceitar, tal. E aí para mim, na minha vida toda, o não para mim significa um pedaço do sim, né? Não dá para a gente desistir facilmente. E eu achava que, junto com o Sérgio, com o David, que o Felipe seria a grande sacada para dar credibilidade ao trabalho do Cruzeiro, fora esses personagens que ninguém conhece dentro do Cruzeiro. Então, nós voltamos a falar, mas aí voltamos com uma estratégia, né? Não adianta qualquer contratação que você faça, e no futebol, às vezes, isso não acontece, é uma estratégia de contratação, né? Hoje em dia, eu gosto desse cara, vou contratar, eu gosto. Não existe mais isso, né? Então, qual que era a maneira de convencer o Felipe? Era oferecer um trabalho de 3 anos, coisa que no Brasil não se faz. No Brasil não se faz. Técnico é para 6 meses, no máximo, né? Quando a gente vê as coisas. Então, assim, era oferecer um trabalho de 6 anos que motivasse uma pessoa do porte dele, dentro de um clube que tem uma história maravilhosa, que poderia ser, de novo, renovada essa história. E aí nós decidimos que não seria mais por Zoom, seria um Zoom tete a tete, né? Então, nada melhor do que falar pessoalmente, dar as mãos, convencer, tal. E essa foi uma situação importante de ter ido a Porto Alegre, de nós sentarmos todos numa mesa e discutir ponto por ponto de cada situação. Boa noite, Everton, boa noite. Prazer receber o Brunoro. É impressionante, foi falar do Brunoro aparecer aqui no programa, um monte de mensagem que tá chegando aqui, viu, Brunoro? Então eu tô separando algumas aqui dos torcedores, né? E eu vou pegar a primeira aqui do Dalson Luiz, ele tá te perguntando qual que é o planejamento, horizonte estratégico do Cruzeiro e a questão do clube empresa, que é muito debatida, né? Aí nos bastidores e tal, se o Cruzeiro tem realmente essa intenção de virar clube empresa, se sim, né? Qual é o planejamento para isso acontecer e o que vocês estão planejando de estratégia a curto prazo, né? Para tirar o Cruzeiro dessa situação crítica que você falou na sua primeira resposta. Bom, a comissão, o Clube Empresa tem uma comissão trabalhando em cima disso, né? Eu fui convidado para participar porque eu já atuei em alguns trabalhos como Clube Empresa ou como mentalidade empresarial, né? A minha vida toda praticamente eu trabalhei nesse sentido. Uma das saídas para o Cruzeiro é o Clube Empresa. Por quê? Porque é mais fácil você receber investimentos quando você é gerido como uma empresa, com compliance, com todas essas coisas novas hoje. O investidor tem mais confiança nesse sentido, né? Então, o clube do jeito que está, poxa, mas não tem uma governança, não tem nada. Então, o Clube Empresa facilita a vinda do investidor pela seriedade que deve ser encarada uma empresa. E aí, então, é uma das metas isso. A situação, ela está trabalhosa, está tendo que trabalhar, até porque no Brasil tem duas situações do Clube Empresa, uma no Senado, outra no Congresso. Eles são um pouquinho diferentes, mas vai ter que aprovar uma misturando uma com a outra, ou uma delas. Então, nós temos que ter a expectativa da aprovação dessas leis dentro do Brasil, para que haja vigência dentro do Brasil de nós entrarmos nessa situação. Mas é uma realidade, há um estudo muito forte para isso. O Cruzeiro, na situação que nós queremos, ele é o majoritário, tá? Porque é um clube de 100 anos, não pode simplesmente entregar tudo, né? Então, assim, mas o horizonte que se vê com o Clube Empresa, e até porque daqui a alguns anos no Brasil, acho que a maioria vai se transformar nisso, pela cobrança que vai haver do mercado, do público, do modo geral. E eu sempre digo assim, necessariamente você não precisa se tornar empresa se todo mundo tiver essa mentalidade empresarial. Infelizmente não tem, né? Então muda presidente, muda as coisas, às vezes não vem essa mentalidade. E o horizonte com o Clube Empresa, como você, meu ouvinte, perguntou, ele é mais facilitado, porque você tem mais chance de absorver investidores.
Bom, eu tenho uma pergunta para fazer, mas daqui a pouco, porque o Grice vai perguntar agora. Grice, boa noite. Tudo bem, Grice? Bem-vindo. Boa noite, Everton. Boa noite para todo mundo. Boa noite especial para o José Carlos Brunoro. Muito legal ter você com a gente aqui. Ô Brunoro, eu estou com uma pergunta desde a live de hoje mais cedo que você participou, que eu acompanhei para te fazer, mas vou fazer uma outra para a gente não perder o fio da meada e depois eu vou tocar nesse assunto, que é um pouco espinhoso também, mas eu vou voltar no assunto Filipão. Já estou acostumado, viu? Pois é. Eu vou voltar no assunto Filipão, já que o Gomide fez a pergunta, porque assim, né, se a gente traçar uma linha do tempo, e se eu estiver errado nas datas aqui, você pode me ajudar, você foi anunciado pelo Cruzeiro no dia 2 de outubro, e 9 dias depois da sua chegada, o Cruzeiro demitiu o Ney Franco, que estava há 32 dias como técnico do Cruzeiro. Antes dele, já havia passado o Enderson, que também ficou por um período muito curto, e antes do Enderson, o Adilson, que também ficou por um período muito curto, para a gente não passar nem pelos do ano passado. O que acontece para uma mudança de mentalidade de um clube que não está conseguindo manter um treinador por mais de 30 dias, fazer um contrato de 2 anos e meio com um treinador? O que mudou na perspectiva de vocês para acreditar que um contrato tão longo é o caminho que o Cruzeiro precisa seguir? E ainda dentro desse assunto, é claro que ninguém contrata pensando na demissão, mas você citou lá na entrevista que deu a Rádio Jovem Pan essa semana da questão da multa contratual do Filipão, que é alta como se espera para um treinador do porte dele, um contrato longo como esse. Não é um risco muito grande para o Cruzeiro, dentro da instabilidade que o clube vive, fazer um contrato tão longo, mesmo com um profissional do gabarito do Filipão? Eu acho ao contrário. Eu acho que seria um risco se nós não fizéssemos isso. Porque a qualquer situação a gente poderia estar demitindo treinador, essa coisa toda, que nós todos somos contra, né? Então, por exemplo, nessa gestão já foram 2 treinadores, né? Eu cheguei, realmente fui contratado dia 2, mas eu só passei a trabalhar realmente junto com o elenco no jogo contra o Oeste, né? Foi o dia que demitiram, eu nem participei disso, eu estava chegando praticamente, mas a mentalidade era de que a gente queria fazer uma coisa mais a longo prazo. E para você fazer uma coisa a longo prazo, você precisa ter treinador de peso, entendeu? Senão fica muito naquela coisa da torcida, de não sei o que e tal. Então, a grande sacada de tentar manter essa situação era trazer um treinador de peso que quer fazer uma coisa diferente também, como nós queremos fazer. Eu acho que risco, ele é calculado, né? Mas com ele e com essa mentalidade e com uma multa que a gente achou que seria importante, muito alta, mas eu acho que não é isso o fato é que nós vamos trabalhar em consonância para poder fazer as coisas. Eu mesmo, quando eu estive na direção de trabalhos que eu fiz, eu sempre mantive técnico com 2 anos de trabalho, porque eu acho fundamental. Se a gente for ver agora, historicamente no Brasil, a gente só está trazendo treinador estrangeiro, começa a virar modismo também, né? Não é só porque o cara é bom, é ruim, começa a virar modismo. Se nós formos ver os times mais competitivos do Brasil hoje, o Grêmio, quanto tempo está o Renato lá? 4 anos, eu acho, não é isso? Desde Fortaleza. 2016, se eu não me engano. Fortaleza, quanto tempo está o Ceni? Quais são os 2 times que, independente das suas situações financeiras, tem um trabalho técnico-tático que você vê que é a manutenção do treinador, né? E nós temos que passar para a situação. Risco todo mundo tem, mas nós temos que tentar fazer uma coisa diferente. Brunoro, tem uma situação que foi destacada recentemente, até pelo próprio presidente, uma das lives, salvo engano, de um clube hoje, que é o Cruzeiro, que tem uma despesa maior do que a receita, né? Então, você tem uma despesa maior que a receita, e aí traz o Luiz Felipe Scolari, que é um técnico que a gente sabe que não custa barato manter o Filipão e os seus auxiliares. Como é que vocês fazem uma projeção para, por exemplo, os próximos meses, ou até mesmo para o próximo ano, né? De um clube que repactuou muitos contratos, que tem uma despesa que é maior que a receita, que tem um déficit no ano já acima de 200 milhões. Como é que vocês chegaram aos números possíveis para oferecer o que ofereceram, para trazer o Filipão, sabendo que ele traz com o Filipão vem um monte de benefícios, mas esses benefícios custam dinheiro a um clube que está numa situação financeira muito difícil. Como é que vocês chegaram a esses números para trazer o Filipão e os auxiliares dele? E outra coisa,
teve aporte financeiro de outras empresas que não foram citadas no processo? Bom, Everton, legal a tua pergunta, até porque assim, é bom a gente esclarecer tudo, né? Porque fica muito diz que e a minha situação, eu sempre tratei as coisas com a maior clareza possível. Quando nós três do departamento de futebol, que chama de futebol, né? O presidente sempre tem que bater pênalti, inclusive, o David e eu, e mais a parte financeira, tudo isso, o Cruzeiro hoje trabalha sempre em consonância com o departamento financeiro, né? A gente chegou à conclusão que também o Filipão não era só um custo, ele era um investimento. Por trás do Filipão vem muita coisa positiva, né? Muitos investidores acreditam de maneira diferente, muitos conselheiros acreditam de maneira diferente, alguns podem até aportar situações financeiras também. Então, tudo isso está equacionado com o departamento financeiro. Existe um déficit? Existe um déficit, mas vou dar um exemplo muito claro para vocês. O Barcelona. O Barcelona teve um período da vida dele que ele quebrou. Então, eles partiram para o seguinte: vou vender uma parte da minha sede, eu não lembro o que eles venderam, para construir um CT mais longe, para repactuar as dívidas deles, e falaram assim: nós não podemos perder o projeto esportivo. Se o clube ficar muito fraco, a gente não tem produto para faturar e recompor o lado financeiro. Tanto é que foi o time que eles abrasileiraram, tá? Com o perfil de jogo do sul-americano. Veio vários brasileiros, inclusive o Ronaldinho Gaúcho, o Eto'o, coisas do tipo, que eles fizeram um time mais fantasioso, né? Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, perder o projeto esportivo. Não pode enfraquecer muito o projeto esportivo, e nós não ganhamos mercado, inclusive de patrocinadores, dessas coisas todas. Então, há um pequeno sacrifício que está dentro das projeções financeiras, pode-se deixar de pagar algumas outras coisas, lógico, repactuando, mas o futebol tem que sobreviver e bem, né? Lógico, sem fazer loucuras de contratação. O Filipão, por exemplo, não é o salário que ele costuma ganhar nos outros lugares, tá? Bem menos, por sinal. Ele está interessado nesse projeto e com prêmios grandes se conseguir os objetivos. Os prêmios são grandes, mas aí conseguindo o objetivo, meu camarada, né, tem que pagar o prêmio mesmo. Então, está muito claro essas coisas e muito bem você colocou para que a gente possa esclarecer isso. A multa do Filipão hoje está na casa de quanto, Bruno? Isso eu não posso falar, nem porque a autorização dele é uma coisa pessoal, né? Procede a informação que o Juliano Bertolucci e o proprietário das Casas Bahia, eles foram parceiros na vinda do Filipão, Bruno? Não, nesse momento não houve parceria, nesse momento não. Mas o Filipão pode, mais brevemente, trazer algumas parcerias, sim, porque as pessoas passam a acreditar no projeto. Então pode haver a parceria, inclusive com esses dois citados. Eu não sei, o presidente é que trata disso, né? Mas, assim, a parceria é para o departamento, não especificamente para o Filipão, né? Então, porque o Filipão também precisa de um departamento forte, né? Muito bem. Léo Gomide, perguntas para José Carlos Brunoro. Brunoro, você falou sobre o projeto, né, o debate interno dentro do clube sobre a transformação em empresa, né? É claro que isso ainda depende de uma legislação nacional para que isso possa ser realmente efetivado. Eu já falei aqui várias vezes, não sei se você concorda ou não, para mim os clubes brasileiros são defasados atualmente na gestão, principalmente por ainda serem muito reféns de conselhos deliberativos, né? Para mim, o conselho deliberativo dos clubes brasileiros, na verdade, ele é inchado, serve para poucas coisas, né? E, na verdade, vira um jogo político. As empresas, algumas têm um conselho administrativo, mas não tem lá 200, 300 pessoas que se julgam ter o direito de ficar dando opinião toda hora sobre a administração do clube, etc. É um conselho, é um consenso sobre a melhor tomada de decisão para a empresa. Queria saber a sua opinião sobre conselho deliberativo nos clubes de futebol, e aí sai um pouco mais da esfera do Cruzeiro, no geral. Se
criar um clube empresa não é tirar figuras que são há muitos anos já conhecidas dentro dos clubes, delas simplesmente saírem de cena, dessas pessoas serem dificultadoras para se criar uma empresa, porque elas vão sair dos holofotes a partir do momento que foi criada uma empresa. Então, assim, lógico que a transformação do clube empresa ela é aprovada pelo conselho, não dá para ser diferente, porque você vai mudar estatutariamente algumas coisas, então, na realidade, ela precisa partir do conselho essa autorização. Então, tem que ser realmente feito um trabalho político. Isso não é Cruzeiro, isso é Brasil, tá? Como você citou. É um dos grandes problemas. O regime presidencialista nos clubes, ele envolve muita política e troca de cargos, como se fosse na política normal, né? E isso, às vezes, gera problemas de administração, de coisas do tipo, né? Então, isso é um grande problema. Mas esse problema no clube empresa, ele passa a ser solucionado a partir de que o momento em que o conselho aprove o clube empresa. Então, ele sabe que ele não vai ter um papel tão decisivo no dia a dia, ele vai ter um papel decisivo nesta transformação, né? Então, vai ter um conselho de administração, tudo isso está sendo muito movimentado, e o Cruzeiro quer ser 51%, ele quer ser mandatário do clube empresa, né? Até porque eu também acho isso, eu concordo, muita gente, não deve ser assim, mas trocar uma situação de 100 anos, né, para também não ser o mandante do clube é complicado, mas essa situação vai ser resolvida a hora que o conselho falar, vai em frente, aí ele sabe o papel dele. Lembrando, para quem está ouvindo, a Arena, é que ainda precisa, essa lei precisa ser aprovada. Uhum. Então não é uma coisa que aconteceria a toque de caixa, não. Aí tem uma questão também institucional, né? Essa articulação política ela vai precisar acontecer para que a votação seja acelerada, e não dá para falar que pode ser algo rápido, até porque é muito importante saber que daqui 2 anos teremos eleição para presidente, para governador, e aí eles já estão em plena campanha, acredite, já estão em plena campanha. Muito bem, Brunoro, você trabalha diretamente com o presidente Sérgio Santos Rodrigues e recentemente, né, saiu a notícia da exclusão do Cruzeiro do Profut. Como que vocês encaram essa notícia? O que vocês estão trabalhando com relação a isso também, né? E se caso o Cruzeiro não conseguir voltar a curto prazo, né, a renegociar suas dívidas no Profut, vocês já têm um planejamento para seguir o projeto que você está começando agora no Cruzeiro? Nós já estamos trabalhando, sim. O Profut também foi outra herança, porque não pagaram as parcelas, né? Foi outra herança bacana. Então, assim, mas nós estamos trabalhando numa segunda via para que a gente possa trabalhar fortemente as dívidas fiscais também. Está sendo trabalhado para não sofrer o impacto do Profut. Então, existe uma outra área trabalhando para que aconteça as mesmas facilidades que o Profut poderia ter, mas foi outra herança de não pagamento das parcelas. Abre o microfone. Vinícius Gris, tá aberto. Vinícius Gris, pergunta. Ô Bruno, vamos lá, vamos entrar num assunto mais espinhoso, porque quando mais ainda? Mais, agora só começar a ficar bom. Quando o Cruzeiro anunciou, quando surgiu a informação de que o Cruzeiro estava te contratando, eu conversei com uma pessoa que eu tenho um bom contato, que é muito presente aí em negociações do futebol brasileiro e tudo mais, e perguntei o que ele achava da ideia do Cruzeiro de te trazer, e ele falou, acho que o Cruzeiro está fazendo um ótimo negócio, porque o Bruno, além de ser um cara muito experiente, é um cara muito querido, é um cara que todo mundo gosta, é um cara que o mercado aceita muito bem. E de fato, a gente percebe que além do nome que você traz, pelo histórico que você traz, tem esse fato das pessoas gostarem de você. E isso, por um lado, acabam aliviando algumas coisas. E aí vou trazer um exemplo. No início do ano, o Cruzeiro contratou o Ocimar Bolicenho para ser o diretor de futebol. Foi um nome que foi muito criticado pela torcida, porque era um profissional, apesar de uma longa história na Série B, principalmente do Campeonato Brasileiro. Não é um nome tão conhecido do torcedor, não era um nome tão conhecido do torcedor do Cruzeiro. E ele deu em janeiro ou fevereiro uma entrevista ao Bem Amigos do Sport TV, uma declaração que soou muito mal à época para o torcedor do Cruzeiro, que ele disse que o Cruzeiro precisava contratar jogador de Série B
porque a competição é muito diferente e que se o Flamengo jogasse a Série B, talvez ele não ganhasse. E hoje você usou quase as mesmas palavras, ou melhor, disse a mesma coisa usando palavras diferentes. Você falou hoje que a seleção brasileira não ganharia a Série B, precisa ter um espírito de Série B para ganhar a competição. E eu acho que assim, uma mentira dita muitas vezes ela acaba virando verdade. E quando as pessoas falam muito isso, que tem que ter espírito de Série B, que tem que ter jogador de Série B, por mais que eu às vezes até entenda por um lado, por alguns aspectos, fica parecendo às vezes que a Série B é mais difícil de ganhar que a Série A do Campeonato Brasileiro. E acabou que isso não repercutiu tanto o que você disse hoje, quanto o que o Ocimar disse, acho que pelo histórico mesmo e pelo respeito que o torcedor acaba tendo. Queria que você explicasse um pouco essa situação, o que vocês imaginam como um jogador com perfil de Série B ou com espírito de Série B, e que passo o Cruzeiro vai dar no mercado agora com a chegada do Filipão, com a sua chegada, para tentar fazer o time melhorar na competição. Não, essa explicação é muito fácil. Eu acho o seguinte, você pode ter o craque em campo, mas ele tem que ter o espírito da competição. Mas se você tem um jogador muito bom e com o espírito da competição, fica tudo mais fácil. Então nós vamos tentar trazer jogador bons, não jogador que a gente chama de Série B, Série C, não. Espírito é diferente. Eu posso trazer o Ronaldinho Fenômeno e quando ele chegar na Série B, ele vai ter uma outra postura além da técnica dele, entendeu? Precisa se doar um pouco mais. Né? Então isso eu acho importante. Então, quando eu digo, se eu trazer a seleção brasileira jogar e ela não tiver um espírito um pouquinho mais diferente, não só, porque às vezes não deixam, o jogo não deixa se usar muita técnica, às vezes você tem 3 te marcando, marcação tripla o tempo todo e tal, e só a sua técnica não vai resolver, você precisa ter a técnica e ter um desprendimento maior para a equipe. Então isso que fique bem claro, nós não vamos trazer... não desqualificando o jogador de Série B, não. Se nós pudermos trazer jogadores bons, nós vamos trazer e falando para ele que ele precisa se identificar com a competição Série B. Brunoro, o Grist fez uma pergunta agora há pouco sobre... Você disse que no Brasil normalmente não se faz um contrato de 3 anos com um treinador, né? Eu vou só insistir nesse tema, porque todos nós sabemos o que representa o Filipão. O Filipão deve ser aí, se você olhar currículo, deve ser o treinador mais importante do futebol brasileiro. Porque eu sinceramente, não acho que outro tenha um currículo melhor e uma rodagem como o Filipão teve. Acho que é até um caso que a gente pode discutir, mas acredito que não tenha. E você disse, não se faz contratos de 3 anos com treinadores no Brasil. A situação do Cruzeiro comporta o Filipão com os seus auxiliares e mais contratações? Essas contratações que você citou, de jogadores de qualidade A, mas que têm um espírito de Série B. As contas do Cruzeiro, elas comportam mais investimentos? E os jogadores que foram pedidos pelo Henderson, pelo Ney, o que vocês pretendem fazer com eles? Então, isso é uma decisão muito clara da comissão técnica, né? Até porque existe o Felipe está indo para o 2º jogo ainda, né? Não teve muito tempo de treinar, nós estamos aguardando a autorização para que se possa inscrever, né? Então, se houver um descompasso de algum jogador que ele não queira desses que estão aí para ser inscrito, também já ajuda na formatação econômica para trazer outro, né? Então, tudo isso vai se pesar na balança, mas uma coisa é clara, quando o Filipão veio para cá, ele pediu que a gente pudesse fazer um esforço para 2 reforços. Tá? Isso estava no pacote Felipe. Então, isso também foi previsto naquilo que eu te respondi naquela primeira pergunta. Tá? Então, tudo isso está bem equacionado. Que a gente sabe que é um assunto que é mais voltado para o David e para o presidente, mas como você é um consultor de planejamento e estratégia, obviamente que fica sabendo de todos os movimentos. Não, eu sei todos os movimentos, até porque daquilo que eu falei, a minha função, além de planejar tudo, é dar apoio para que as coisas aconteçam, né? Até porque também eu tenho bastante conhecimento do mercado, essa coisa toda. Leonardo Gomídes. Brunoro, qual podemos dizer já juridicamente o que o Cruzeiro tem com o Giovani, que veio do Coritiba,
e com o Matheus Índio. Caso o Filipão opte não inscrever esses jogadores, juridicamente o Cruzeiro está seguro que pode chegar, entre aspas, amanhã e falar que não vai contar mais com esses atletas, que eles podem procurar outro clube, ou dispensando os atletas, o Cruzeiro corre o risco de ser acionado na justiça por algum desses atletas, por ele ter ficado treinando um bom tempo, mas aí no final das contas não serem registrados pelo clube? Bom, Gomide, eu não posso te antecipar situações de dispensa, tá? Porque essa é uma situação da comissão técnica com o David, lógico que eu vou ficar sabendo, mas eu vou te dizer assim, hoje pode ser qualquer um jogador de qualquer lugar, a parte jurídica ela tem que estar bem alimentada, porque senão processos vão acontecer. Hoje é normal, qualquer clube, a gente até brinca assim, esse jogador saiu, daqui uma semana chega um processo. É impressionante, cara, é impressionante. O jogador sai, se ele saiu bem ou saiu mal, chega um processo. Né? Mas, Bruno, então, esses jogadores eles já têm contrato assinado com o Cruzeiro, ou eles só vão assinar um contrato quando tiver a liberação? Porque ele só podia assinar se a FIFA autorizasse. Entendeu? Se não pudesse inscrever, ele não podia assinar um contrato, né? Tá? Mas eu não sei efetivamente se... agora eu não debrucei nesse assunto, tá? Não sei como é que está, mas eles não poderiam ter um contrato assim mais firme, porque só se a FIFA autorizasse a inscrição. Entendi. Alexandre Silva e também, Alice, se quiser girar com perguntas de ouvintes também, por gentileza. Separando algumas aqui, se o Gris estiver aí, pode emendar, mas tem várias perguntas aqui, mas o Brunoro já respondeu, né, falando da questão do David, como que ele vai conciliar aí o trabalho com o David, né, como que tá essa questão de reforços, o que tem para chegar e tal. A maioria, realmente, o Brunoro já deu uma esclarecida também, muitas perguntas dos torcedores do Cruzeiro. Enquanto você procura aí, eu tenho uma para o Brunoro, e diz respeito aos contratos que foram repactuados para o próximo ano. Nós, quando tivemos a oportunidade de entrevistar o presidente Sérgio Santos Rodrigues, lá na Band, eu perguntei a ele sobre um plano B, caso o Cruzeiro não consiga o acesso, a volta à elite do futebol brasileiro. Eu perguntei isso a ele. E ele falou que na oportunidade que não, que pensava só no acesso, que o plano era o plano A, de Série A, que a vontade era voltar, e que tudo estava sendo traçado para o Cruzeiro voltar à Série A. Mas digamos que isso não aconteça, o próprio Felipão fala com muito cuidado desse assunto. Primeiro precisa sair da rabeira da tabela para depois pensar em acesso. Os contratos repactuados, o custo Cruzeiro para 2021. Você já fez algum tipo de levantamento e você consegue passar para a nossa audiência, para o torcedor do Cruzeiro, uma visão positiva ou ainda não dá para emitir nenhuma opinião? Olha, Everton, a minha postura sempre como dirigente é ter plano A e plano B para qualquer atividade que eu faço, né? Porque o futebol ele é bastante, eu chamo de maluco, né? Eu falo assim, existe esportes e existe o futebol. Olha que eu já andei por vários esportes, né? Então, futebol é totalmente diferente, cara, é uma coisa maluca. Então, assim, tem que ter plano A e plano B, eu acho que isso está sendo tratado. Por exemplo, eu passei anteontem uma tarde com o financeiro do clube para que a gente comece a traçar metas de orçamento, tanto para uma situação como para outra, tá? Tratar metas de orçamento. Então, ainda não está pronta para mim poder te responder essa situação, mas nós estamos trabalhando sobre as duas hipóteses. Vinícius Gris. Ô, Bruno, você falou a respeito dos reforços que o Filipão quer, né? Que seriam 2 jogadores já acertados com ele. O Cruzeiro hoje tem... Não está acertado com ele. Acertado que vai trazer, né? Que vai trazer. Vai trazer esses 2 reforços. Se eu não estiver enganado aqui na minha conta, o Cruzeiro tem 36 jogadores no elenco hoje. Uma folha salarial que o clube tem tido dificuldade para pagar, já com alguns atrasos aí nos últimos meses. Como é que vocês vão tentar equalizar essa situação? Vocês imaginam uma boa saída ainda de jogadores? A gente sabe que o mercado já está bem complicado, porque quem tinha que contratar já mais ou menos que
contratou agora, daqui a pouco vai fechar a janela internacional de novo. Como é que vocês vão trabalhar essa questão do elenco numeroso que o Cruzeiro já tem, de certa maneira? Bom, vamos lá. Difícil, hein? Difícil. Vamos ser realistas, né? Ser realista. Não adianta ficar aí vendendo ilusão, né, cara? Não adianta vender ilusão. Primeiro, assim, a gente tem vários jogadores, tem alguns que são emprestados, outros a gente pode trazer de empréstimo, tem várias situações para ser estudada, né? Tudo isso tem uma participação enorme da comissão técnica em analisar os aproveitáveis ou não, né? Então, é uma situação que nós temos que entender, porque, assim, um dos erros do futebol brasileiro é já contar com a venda. A venda não é uma situação matemática que eu vou vender 3 jogadores, 4 jogadores. O ativo jogador, ele tem que ficar numa cristaleira, né? Você tem que fazer funcionar o clube sem a venda. E a hora que vier a venda é um reforço de caixa, um reforço ou então para reprogramar outras vendas, outras compras, né? Então, a gente não pode trabalhar com a situação que eu vou vender 3 jogadores, vou vender 4 jogadores, isso pode não acontecer, né? Então, a gente acha que a gente não pode estar o tempo todo assim. Então, a gente não tem essa perspectiva assim, eu tenho que vender jogador, tá? Eu tenho que trabalhar dentro da minha realidade e se vender, ótimo. Inclusive, nós sabemos que se vender vier a proposta, nós estamos vendendo sim, né? Não é problema nenhum dizer isso que não possa ocorrer, né? Aliás, todos os clubes com menos problema que o Flamengo faz isso, né? Mas não é uma realidade consumada, né? Não pode ser. Então, a gente trabalha na expectativa de trabalhar sem essa situação de vender ou não. É lógico que se a gente puder reduzir o elenco, ótimo. Se não der até o final do ano, tem que pensar nisso para o outro ano. José Carlos Brunoro, infelizmente, é que eu falei, 1 hora é muito pouco, uma entrevista com você, ela precisa necessariamente de um programa de 2 horas. Te agradeço muito pela atenção, por ter aceitado o nosso convite, boa sorte para você na consultoria de planejamento estratégico, que tudo aconteça. Não dá, Gris, infelizmente, os blocos estão muito grandes, o Ale já me chamou a atenção aqui, eu preciso encerrar antes de 55, vamos ficar devendo. É bom que o Brunoro volta numa próxima oportunidade, que assim seja. Brunoro, obrigado, grande abraço. Grande abraço, estou à disposição, tá bom? Fica à vontade aí. Um grande abraço, sorte para vocês também.